meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo tudo bem, graças a Deus. Vamos lá para mais um vídeo do nosso Caminho Jardim de Girassóis? Esse é o vídeo 5, pessoal. Já estamos no vídeo 5 e não fizemos praticamente nada, né? Mas é que é um trabalho bem detalhado e não tem problema que a gente demore, né? O importante é chegar ao final. Não importa quantos vídeos eu tenha que fazer. Então, vamos lá, pessoal. Já trouxe aqui para vocês a carreira 40, tá? Já trouxe ela prontinha. Ela não teve aumento e nem diminuição. Eu subi direto com 5 correntinhas e fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Ok, pessoal? 5 quadradinhos. Depois dos 5 quadradinhos, eu fiz aqui. Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Então, aqui, depois dos 5 quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos altos, tá, pessoal? 16 pontos altos. Depois dos 16 pontos altos, 2 quadradinhos. 2, 4, 6, 7 pontos altos aqui e mais 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos, ok, pessoal? 13 pontos altos. E aqui o meu meio. O meu meio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadradinhos. E aqui, tudo que eu fiz daqui pra cá, tá? Mas eu vou passar pra vocês. Então, depois dos meus 12 quadradinhos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos, 2 quadradinhos, 7 pontos altos e 2 quadradinhos. Depois dos meus 2 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos, 2 quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Depois dos 10 pontos altos, eu concluí minha carreira 40 com 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos aqui no final, também sem aumento e sem diminuição. Terminou reta com a carreira anterior. Então, essa foi a carreira 40 e agora nós vamos para a carreira 41. Na carreira 41, eu não tive aumento e nem diminuição. Subi com 3 correntinhas e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, eu fiz aqui 2 quadradinhos. Depois dos meus 2 quadradinhos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos, tá, pessoal? 13 pontos altos. Depois dos meus 13 pontos altos, eu fiz aqui. Não sei se dá para vocês verem bem, mas eu creio que sim, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Deixa eu erguer assim para facilitar. Depois dos meus 8 quadradinhos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. Aqui, pessoal, depois dos meus 13 pontos altos, eu fiz o meu meio, que foi de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 quadradinhos. Eu dou um tempinho assim, tá? Pra vocês contarem. E verem também, né, onde cai a pontuação. Depois dos 22 quadradinhos, eu repeti a pontuação que eu fiz do lado de cá. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. 2 quadradinhos e concluí minha carreira 41 com 7 pontos altos. Observe que aqui no final também não tive aumento e nem diminuição, tá? Terminando assim com 7 pontos altos. E agora a carreira 42.
Na carreira 42, eu tive um aumento, tá, pessoal? Um aumento de 3 pontos altos. E para esse aumento de 3 pontos altos, 6 correntinhas, sempre voltando na quinta. Então, aqui, com o aumento de 3 pontos altos, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos, tá? Depois dos 10 pontos altos, fiz aqui 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. Um quadradinho. 2, 4, 6, 7 pontos altos aqui. 2 quadradinhos. 7 pontos altos aqui também. Um quadradinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. Depois dos 13 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. 7 pontos altos aqui, e aqui o meu meio. Depois dos 7 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos, ó. Deixa eu erguer aqui para vocês verem melhor. Depois dos 8 quadradinhos, eu repeti a minha pontuação, que foi de 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos. Um quadradinho. 7 pontos altos. 2 quadradinhos. 7 pontos altos aqui também. Um quadradinho. Depois do quadradinho, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos. 2 quadradinhos e concluí a minha carreira 42 com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos na pontuação e 3 pontos altos de aumento aqui também, totalizando 10 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, com os 3 pontos altos de aumento. Ok, pessoal? Esse foi o final da carreira, deixa eu ver se é 42 mesmo, né? Exatamente, 42. E agora a carreira 43. Na carreira 43, eu tive um aumento de 3 pontos altos. Para esse aumento de 3 pontos altos, 6 correntinhas. Então, aqui, com o aumento de 3 pontos altos, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, tá, pessoal? 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, eu fiz aqui 3 quadradinhos. Depois dos 3 quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. Um quadradinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos aqui também. E um quadradinho. Depois do meu quadradinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Um quadradinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos aqui também. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Depois dos 5 quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos aqui. Aqui o meu meio. Eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos e aqui a repetição de pontos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Um quadradinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos aqui também. Um quadradinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos, um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. 3 quadradinhos. E concluí a minha carreira, deixa eu ver qual que é, pessoal, 43. Concluí minha carreira 43 com 1, 2, 3, 4 pontos altos em cima da pontuação e 3 pontos altos de aumento. Totalizando aqui 7 pontos altos com aumento, tá, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse foi o final da carreira 43.
E agora a carreira 44. Na carreira 44, eu não tive aumento e nem diminuição. Eu subi com 3 correntinhas e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, tá, pessoal? 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, 3 quadradinhos. Depois dos 3 quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos aqui. 1, 2, 3 quadradinhos aqui também. Depois dos 3 quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos, tá? 13 pontos altos. Um quadradinho. Depois do quadradinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. 1, 2, 3 quadradinhos e 4 pontos altos. Depois dos meus 4 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos aqui. E aqui o meu meio. O meu meio que foi de 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos, tá? 6 quadradinhos. Depois dos 6 quadradinhos, a minha repetição. Tudo que eu fiz daqui pra cá, vou fazer daqui pra cá. Vamos lá que eu vou passar pra vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. 4 pontos altos e 3 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos aqui. Um quadradinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos aqui. Depois dos 13 pontos altos, 3 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. 3 quadradinhos novamente. E concluí minha carreira 44 com 7 pontos altos aqui no final também, sem aumento e sem diminuição. E agora, pessoal, a carreira 45. A carreira 45, eu tive um aumento de 3 pontos altos. Para esse aumento, 6 correntinhas, tá, pessoal? Então, com o aumento de 3 pontos altos, eu fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. Depois dos 9 quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. 2 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos aqui também. Depois dos 10 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 10 quadradinhos. E aqui, depois dos 10 quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos aqui. E aqui o meu meio que foi de 1, 2, 3, 4 quadradinhos. E aqui a minha repetição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. Depois dos 10 quadradinhos, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. 2 quadradinhos, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. E concluí a minha carreira, deixa eu ver aqui, 45, com 7 pontos altos. Sendo que aqui no final tive um aumento de 3 pontos altos, ó. Então, fiz 4 pontos altos na pontuação e 3 pontos altos de aumento, totalizando 7. E agora a carreira 46. A carreira 46, eu não tive aumento e nem diminuição. Eu subi aqui com 3 correntinhas e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, tá? 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos.
Depois dos meus 10 quadradinhos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos aqui, 3 quadradinhos, 7 pontos altos aqui também. Depois dos 7 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui. O meu meio, que foi de 4 quadradinhos. E aqui, pessoal, a repetição de pontos, tá? Aqui a gente faz o espelho do que fizemos aqui, vamos fazer desse lado. Ou seja, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 7 pontos altos. 3 quadradinhos. 7 pontos altos aqui também. Depois dos 7 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos aqui, 10 quadradinhos. E concluí minha carreira 46 com 7 pontos altos, ó. Observe que aqui no final eu não tive aumento e nem diminuição, terminou reta com a carreira anterior. Aqui eu falo mais rápido, tá? Do lado de cá, porque é a mesma pontuação que eu passei aqui. Ok, pessoal? E agora, a carreira 47. Na carreira 47, eu também não tive aumento e nem diminuição. Eu subi com 3 correntinhas e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Depois dos meus 7 pontos altos, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos, tá, pessoal? Deixa eu erguer aqui para vocês visualizarem melhor. 11 quadradinhos. E depois dos 11 quadradinhos, 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4 quadradinhos, 4 pontos altos aqui também. E depois dos meus 4 pontos altos aqui, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. 2, 4, 6, 8. Depois dos 8 quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, 1 quadradinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos aqui também. Depois dos 7 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Esse foi o meu meio. Agora, a minha repetição. 7 pontos altos, 1 quadradinho, 7 pontos altos aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 4 pontos altos aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos. E concluí minha carreira 47 com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Aqui no final também sem aumento e sem diminuição. E agora a carreira 48. A carreira 48, eu também não tive aumento e nem diminuição. Subi com 3 correntinhas e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 quadradinhos, tá, pessoal? 25 quadradinhos. Depois dos 25 quadradinhos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. 1 quadradinho. 7 pontos altos. Aqui o meu meio, que foram de 2 quadradinhos, ó. Depois dos 2 quadradinhos aqui do meio, eu repeti a minha pontuação. De 7 pontos altos, 1 quadradinho, 10 pontos altos. Aqui, pessoal, 25 quadradinhos, tá? Da mesma maneira que eu fiz lá do outro lado. Então, depois dos 10 pontos altos aqui, 25 quadradinhos e concluí minha carreira 48
com 7 pontos altos aqui no final também sem aumento e sem diminuição. E agora a carreira 49. A carreira 49 eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 3 correntinhas e fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, um quadradinho, 7 pontos altos aqui também. Depois dos 7 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. 2 quadradinhos, 4 pontos altos. Aqui, pessoal, depois dos 4 pontos altos aqui, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadradinhos. Depois dos 12 quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos, um quadradinho, 7 pontos altos aqui, e aqui o meu meio, que foram de 2 quadradinhos. E pra cá, minha repetição de pontos. Ou seja, 7 pontos altos, um quadradinho, 10 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadradinhos, 4 pontos altos, 2 quadradinhos, 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, 7 pontos altos aqui também, um quadradinho, e concluí minha carreira 49 com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, aqui no final também sem aumento e sem diminuição. E agora a carreira 50. A carreira 50 eu não tive aumento nem diminuição. Subi com 3 correntinhas e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, tá, pessoal? 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, um quadradinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos aqui. Depois dos 10 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos aqui também. Um quadradinho. E aqui, 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 quadradinhos. Olha aí, 13 quadradinhos. E depois dos 13 quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos altos. Aqui o meu meio, que foram 2 quadradinhos. E aqui a minha repetição. Depois dos 2 quadradinhos, 16 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 quadradinhos. 7 pontos altos, um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui. Depois dos 10 pontos altos, 3 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui também. Um quadradinho. E concluí minha carreira 50 com 7 pontos altos aqui no final também sem aumento e sem diminuição. Olha aí como está crescendo o nosso trabalho. Nós já iniciamos aqui a ponta do botão, do outro botão que fizemos aqui, ó. Já iniciamos a ponta dele, tá, pessoal? Olha aí o nosso girassol, já completamos a flor toda, ó. Olha aí. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade com a carreira 51. Então, vamos lá, pessoal, vamos para a carreira 51. Porém, antes de passar a carreira 51 para vocês, eu só quero explicar por que eu coloquei esse marcador de pontos aqui. Porque aqui foi a nossa carreira 49, né? Foi a 49, aqui é 50, e agora eu vou passar aqui a 51 para vocês. A carreira 49, ela é igual à primeira. A 50 é igual à segunda, a 51 igual à terceira e assim por diante. Mais na frente eu vou explicar para vocês por que eu coloquei esse marcador de pontos aqui, tá? Mas por enquanto deixa ele aqui quietinho e vamos para a carreira 51.
A carreira 51, eu tive aqui uma diminuição de 3 pontos. Eu caminhei por 3 pontos de base com pontos baixíssimos, subi com 3 correntinhas e fiz aqui 4 pontos altos, tá? Depois dos 4 pontos altos, eu fiz aqui um quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. Depois dos 13 pontos altos, um quadradinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos aqui. Um quadradinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos aqui também. Depois dos 10 pontos altos, 1, 2, 3, 4 quadradinhos, 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. Depois dos 9 quadradinhos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos aqui. E aqui o meu meio, 2 quadradinhos, tá? Esses 2 quadradinhos é o meio da minha peça. Então, depois dos 2 quadradinhos, eu vou repetir a minha pontuação aqui, tá, pessoal? Vou passar para vocês. Vou passar um pouco mais rápido, porque eu já passei toda do lado de cá. Então, depois dos 2 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. 4 pontos altos, 4 quadradinhos. Deixa eu puxar meu fio pra cá. Depois dos 4 quadradinhos, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui também. Um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos aqui, um quadradinho. E concluí minha carreira 51 com 4 pontos altos. Observem que aqui no final da carreira, me restou também 3 pontos da carreira anterior. Então, tive aqui também a diminuição, tá? Concluindo a carreira 51 com 4 pontos altos e 3 pontos de sobra da carreira anterior. E agora a carreira 52. A carreira 52, eu tive aqui um aumento, ó. Tive um aumento de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos e de um quadradinho, tá? Esse aqui foi o meu aumento de início de carreira. Esse aumento aqui, pessoal, eu fiz lá na carreira 4 no vídeo 1, tá? Caso vocês tenham esquecido, ele está lá na carreira 4. Para esse aumento, 12 correntinhas. Então, vamos lá, vamos dar início aqui a toda a pontuação. Então, a carreira 52, eu iniciei com um aumento aqui de 7 pontos altos e de um quadradinho. Então, totalizando aqui 7 pontos altos e 3 quadradinhos, tá? Os outros 2 eu fiz em cima da pontuação. Então, eu totalizei aqui 3 quadradinhos. Depois dos 3 quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. Um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e um quadradinho. 2, 4, 6, 7 pontos altos e 2 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos aqui. Depois dos 10 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Eu gosto sempre de levantar assim para vocês contarem e verem direitinho, tá, pessoal? 8 quadradinhos. Isso mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente, depois dos 8 quadradinhos, 2, 4, 6, 7 pontos altos, um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui. E aqui o meio do meu trabalho, que foram 2 quadradinhos. Agora, tudo que eu fiz do lado de cá, eu vou fazer pra cá. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, um quadradinho. 2, 4, 6, 7 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. 2 quadradinhos. 2, 4, 6, 7 pontos altos aqui. Um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e um quadradinho.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos. E aqui no final da carreira, eu fiz um aumento também, ó. Fiz 2 quadradinhos em cima da pontuação. E o meu aumento foi de 1 quadradinho e 7 pontos altos. Então, totalizei aqui 3 quadradinhos e 7 pontos altos, tá, pessoal? O mesmo aumento que eu fiz no início, eu fiz no final. Só a execução que é diferente, conforme eu já fiz aqui com vocês. E para esse aumento, 12 correntinhas também, tá? Então, esse foi o final da carreira 52. E agora a carreira 53. Na carreira 53, eu tive aqui a diminuição de 3 pontos, tá, pessoal? Caminhei por 3 pontos de base com pontos baixíssimos. Subi aqui com 3 correntinhas e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. Um quadradinho. Depois dos 13 pontos altos e do quadradinho, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Um quadradinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos aqui. Um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos aqui. Depois dos 13 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. E depois dos 8 quadradinhos, 7 pontos altos, um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui. E o meu meio de 2 quadradinhos. Aqui, pessoal, meio do meu trabalho. E pra cá, a mesma repetição de pontos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, um quadradinho, 7 pontos altos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos, um quadradinho, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, um quadradinho, 2, 4, 6, 7 pontos altos, um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui, um quadradinho, e finalizei a minha carreira 53 com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos. E observem aqui, ó. Lá no início, eu tive uma diminuição de 3 pontos. Então, aqui no final da carreira, eu tive a sobra de 3 pontos também. Então, tive aqui também a diminuição, ok, pessoal? Concluindo a carreira 53, com 13 pontos altos e 3 pontos altos de sobra da carreira anterior. E agora, a carreira 54. A carreira 54, eu não tive aumento e nem diminuição. Subi com 3 correntinhas e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos altos aqui, tá, pessoal? 16 pontos altos. Depois dos 16 pontos altos, um quadradinho, 4 pontos altos. Depois dos meus 4 pontos altos aqui, depois do quadradinho e dos 4 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Depois dos 5 quadradinhos, eu fiz 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um quadradinho, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos aqui. Depois dos 13 pontos altos, 2 quadradinhos e 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. E depois dos 6 quadradinhos, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, um quadradinho, 7 pontos altos aqui e o meu meio de 2 quadradinhos, tá? Aqui é o meio do meu trabalho, que foram 2 quadradinhos. E pra cá, a repetição de pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, um quadradinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos,
4 pontos altos e 2 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos aqui, um quadradinho, 7 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, 4 pontos altos, um quadradinho. E concluí minha carreira 54 com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos. Aqui no final, sem aumento e sem diminuição também. Terminou rente com a carreira anterior. E agora a carreira 55. A carreira 55, eu tive aqui uma diminuição de 3 pontos, tá? Eu caminhei por 3 pontos de base com pontos baixíssimos, subi com 3 correntinhas e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. 13 pontos altos. Depois dos 13 pontos altos, eu fiz aqui 1, 2, 3 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e mais 3 quadradinhos. Depois dos 3 quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos aqui, um quadradinho, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Depois dos 10 pontos altos, eu tive aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Depois dos 7 quadradinhos, 2, 4, 6, 7 pontos altos, um quadradinho e mais 7 pontos altos. Aqui o meio do meu trabalho, que foram 2 quadradinhos. E aqui a minha repetição de pontos, pessoal. 7 pontos altos, um quadradinho, 7 pontos altos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Netinho hoje tá que tá. Então, vamos lá, pessoal. Então, aqui, ó, eu falei até aqui pra vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Depois dos 7 quadradinhos, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos e 3 quadradinhos. 10 pontos altos, 3 quadradinhos e concluí minha carreira. Deixa eu ver aqui, 55. Com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos. E observem que aqui no final me restaram 3 pontos de diminuição. Tive 3 pontos de diminuição no início e também no final da carreira, terminando com 13 pontos altos. E agora a carreira 56. Na carreira 56, eu tive um aumento de 6 pontos altos, ó, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O meu 7º eu fiz em cima da pontuação, tá, pessoal? Então, o início da carreira 56 foi de um aumento de 6 pontos altos, totalizando aqui 7 com esse ponto aqui. Então, iniciei com 7 pontos altos, tá? E para esse aumento, 9 correntinhas. Depois dos 7 pontos altos, 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui. Um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, um quadradinho, 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, eu fiz aqui 4 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Depois dos 8 quadradinhos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos. O meio do meu trabalho, que foi 1, 2, 3, 4 quadradinhos. E depois dos 4 quadradinhos, a minha repetição de pontos. 13 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui. 4 quadradinhos, 4 pontos altos e um quadradinho. Depois do meu quadradinho, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, um quadradinho e mais 10 pontos altos aqui. 1,
1, 2, 3, 4 quadradinhos. E aqui no final da carreira, o meu aumento, ó. O meu aumento de 6 pontos altos, mais um ponto em cima da pontuação, totalizando 7 pontos altos, tá? Então, ao final da minha carreira, 56 foram de 1, 2, 3, 4 quadradinhos e 7 pontos altos, sendo que aqui no final tive um aumento, não esqueçam o aumento. Para esse aumento, 9 correntinhas, tá? Esse foi o final da carreira 56 e agora a carreira 57. A carreira 57, eu não tive aumento e nem diminuição. Eu subi com 3 correntinhas e fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 pontos altos. Depois dos 19 pontos altos, 2 quadradinhos. 2, 4, 6, 7 pontos altos aqui. 1 quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e mais um quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 pontos altos, tá, pessoal? 19 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. Olha aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Depois dos 10 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. E depois dos 10 pontos altos aqui eu fiz o meu meio, ó. O meio foram de 4 quadradinhos. E pra cá, repetição de pontos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 pontos altos aqui. 1 quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. 1 quadradinho. 7 pontos altos e 2 quadradinhos. E aqui eu finalizei, opa, deixa eu puxar aqui. E aqui eu finalizei minha carreira 57, ó, com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 pontos altos. Aqui também sem aumento e sem diminuição. E agora a carreira 58. Na carreira 58, eu tive uma diminuição de 3 pontos. Eu caminhei por 3 pontos de base com pontos baixíssimos, subi com 3 correntinhas e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos e aqui um quadradinho. Então, aqui, pessoal, depois dos 13 pontos altos e do quadradinho, eu fiz aqui um total, ó, de 40 pontos altos, daqui a aqui, 40 pontos altos, ó, observem aí. Depois dos 40 pontos altos, 3 quadradinhos. 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Depois dos 7 quadradinhos, 7 pontos altos. E aqui o meu meio. Depois dos 7 pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. E aqui a minha repetição de pontos. 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. 7 pontos altos e 3 quadradinhos. Aqui, os meus 40 pontos altos, ó, 40 pontos altos. 1 quadradinho. E concluí minha carreira 58 com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos. Observem que aqui no final tive também a diminuição de 3 pontos. Me restaram 3 pontos de base da carreira anterior. Terminando assim, com 13 pontos altos. E agora a carreira, deixa eu ver aqui, pessoal, 59. A carreira 59, pessoal, nós tivemos toda essa diminuição aqui, ó. Vamos contar os pontos. Vou contar o primeiro, tá? Com vocês. Então, aqui, fiz a diminuição por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Em cima do 13º, eu subi 3 correntinhas. Aqui eu também faço ponto baixíssimo, tá? E já subo com as 3 correntinhas. Então, depois dessa diminuição aqui, eu subi com 3 correntinhas e fiz aqui um total de 34 pontos altos, tá? 34. Depois dos 34 pontos altos, fiz 2 quadradinhos,
4 pontos altos e 3 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Depois dos 6 quadradinhos, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Esses 6 quadradinhos aqui foi o meio do nosso trabalho. Então, para cá, eu vou repetir a minha pontuação, que foram de 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui. 3 quadradinhos. 4 pontos altos e 2 quadradinhos. E concluí minha carreira 59 com 34 pontos altos aqui, tá, pessoal? Observem que aqui também me restaram 12 pontos de diminuição, tá? Aqui em cima eu parei aqui, ó, né? Aqui, daqui pra cá, aqui é o 13º. Então, parei aqui e me restaram todos esses pontos. Me restaram 12 de diminuição. Concluindo aqui a carreira 59 com 34 pontos altos. Então, ficamos por aqui, tá, pessoal? E no próximo vídeo, que é o vídeo 6, eu volto com vocês com a carreira 60. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.